Olá, gente! Vamos lá começar a correção da atividade. Passei o dia recebendo, né? Todas as fotos das atividades feitas e agora vocês vão conferir, tá bom? Vamos ver aí como foi que vocês se saíram, tá? Primeira questão, que ela vem trabalhar o D25. No trecho, em um determinado assunto que muito o interessava, na linha 5, a expressão em destaque refere-se. A expressão em destaque, aí você pode perceber que é o "o", né? Que muito o interessava. A expressão em destaque refere-se a ao filósofo, B, ao sábio, C, ao rei da Macedônia ou D, à Macedônia. Em um determinado assunto que muito o interessava. Interessava a quem? O assunto era interessante para quem? Então, gente, não era o filósofo, né? Ele já estava procurando um filósofo para conversar sobre algo, né? Não era o sábio é o próprio filósofo. E a Macedônia não pode ser. Então, o que nós temos aí de opção correta, né? Alternativa correta. Alternativa C, ao rei da Macedônia. Quem era o rei da Macedônia? O Alexandre. Alexandre o Grande, né? Quem leu o texto, acredito que todos tenham lido o texto, sabe perceber que o Alexandre é o rei da Macedônia, tá bom? Então, por isso que eu coloquei assim o rei para dificultar um pouquinho para vocês, para não ser assim tão nítido o Alexandre, tá bom? Então, primeira questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos lá para a segunda, que ela diz o seguinte: nesse texto, no trecho, certa vez ele contratou um famoso filósofo para instruí-lo em um determinado assunto, linha 4 e 5. A palavra destacada pode ser substituída por. A palavra destacada é a palavra instruí-lo. E nós temos as alternativas: A, acalmá-lo, B, ensiná-lo, C, conhecê-lo ou D, estimá-lo. Então, a gente pode substituir dentro dessa frase a palavra instruí-lo por qual dessas palavras? Será que instruí-lo tem o mesmo significado, faz o mesmo sentido de acalmá-lo, que tem a alternativa A? Instruir é o mesmo que acalmar? B, ensiná-lo, instruir é o mesmo que ensinar? C, conhecê-lo, instruir é o mesmo que conhecer? Ou D, estimá-lo, instruir é o mesmo que estimar? Então vamos lá. Gente, eu já expliquei muito para vocês sobre tipos de texto. E tem um texto instrutivo, que a gente falou muito na sala de aula. Então, texto instrutivo é um texto que vem nos ensinar a fazer algo, a montar algo. Exemplo de texto instrutivo: receita, culinária, manual de instrução, né? Ele vem nos dar instruções, ele vem nos ensinar a fazer alguma coisa. Então, instruir é o mesmo que ensinar. Nesse caso, a segunda questão, a alternativa correta é a alternativa B, ensiná-lo, certo? Podemos ir para a terceira. Terceira questão, que ela é o D19, diz o seguinte: nesse texto, o trecho que apresenta um fato é. Geralmente, a gente vê as questões pedindo muito para a gente identificar a opinião. Tem até um certo aluno na minha sala que diz: ai, tia, todas as questões só pedem opinião, opinião, opinião. Então, nesse caso aqui é diferente, tá? É um pouco ao contrário, eu coloquei para vocês. Você aqui tem várias opiniões,
e você vai identificar apenas um fato. A única alternativa que nos remete a fato, não a opinião, tá bem? Então vamos lá. A. Se não entendes os meus erros, não és filósofo. Linha 9. B. Ou tu entendes os meus erros, ou não os entende. Linhas 8 e 9. C. Se entende e não os corrige, não és meu amigo. Linhas 9 e 10. D. Foi educado pelos melhores professores da época. Linha 2. Então, como a gente pode perceber aí o que é opinião, o que é fato, tá? A opinião, gente, é muito do que a pessoa acha, acredita. Ela pode ser a opinião do autor ou a opinião do personagem, certo? Então, nesse caso, nesse texto, nós temos aí 3 frases que são nitidamente opinião. Vamos lá. Alternativa A. Se não entendes os meus erros, não és filósofo. Quem falou isso? Foi o Alexandre o Grande. Então, ele acredita que se não entende o erro dele, não é filósofo. Então, assim, é uma opinião dele. É algo que ele acredita, certo? Não é um fato, não é algo concreto. É só pensamento dele. B. Ou tu entendes os meus erros, ou não os entende. Isso para ele. É uma opinião dele. Ele acredita, ele pensa, ele acha que funciona assim. Não é uma regra, tá? Da vida, que realmente é assim que acontece, tá? C. Se entende e não os corrige, não és meu amigo. Também é uma opinião, gente. Então ele acredita que para ser amigo precisa corrigir os erros do amigo. Está ali para aconselhar, corrigir, criticar positivamente para melhora de um ser humano, né? Do ser humano que é amigo dele. Então, aí é a opinião dele. Ele acredita que para ser amigo tem que corrigir quando estiver errado. Já tem pessoas que não acreditam que seja necessário ser dessa forma, tá? Então, a opinião dele. Dele quem? Do Alexandre. Essas 3 falas são as falas do Alexandre o Grande, ok? Agora vamos para a D. Foi educado pelos melhores professores da época. Isso é fato. Ele vem apresentando, veja que está na linha 2, né? Ele vem apresentando no início do texto, quando ele está apresentando o personagem do texto. O narrador apresenta o personagem do texto e fala que ele foi educado pelos melhores professores da época. Isso é fato. Ele realmente foi educado. Isso aconteceu. É real. Dentro do texto. É real, tá? Por mais que seja um texto fictício. Então, a terceira questão, a alternativa correta, é a alternativa D de dado. Continuando, vamos para a quarta, que ela vem trazer para a gente o D29. A quarta questão, ela diz o seguinte: nesse texto, a linguagem utilizada é linguagem A, coloquial, B, informal, C, formal ou D, científica. Vamos lá. Na A, linguagem coloquial. Linguagem coloquial, gente, é a mesma coisa de linguagem popular, linguagem informal, é aquela que você fala com os seus familiares, com as pessoas íntimas do seu dia a dia. Nós, aluno e professor, pela nossa vivência diária, nós temos já um elo, nós já temos uma ligação e um tipo de linguagem que nós utilizamos é a linguagem informal, coloquial, porque nós já temos um certo grau de intimidade, tá? Mas se você for falar com pessoas importantes, com autoridades, você vai usar outro tipo de linguagem, que vai ser uma linguagem culta, uma linguagem formal, tá bem? Então, nesse caso, o texto que nós lemos, ele vem apresentar a linguagem coloquial? Não. Ele vem apresentar a linguagem informal? Também não. Tanto é que coloquial e informal, elas vão ter o mesmo sentido. Então, não pode ser que só tem uma alternativa correta, não é isso? Então, a C, formal,
que é a mesma coisa de uma linguagem culta, ou D, científica. Científica não pode ser, gente, porque ela não vem trazer nenhuma expressão científica dentro do texto, nenhuma palavra que nos remete à ciência dentro do texto, tá? Então, esse texto ele é um texto formal, de linguagem formal, de linguagem culta. Então, a alternativa correta é a alternativa C, linguagem formal, tá bem? Vamos para a última e quinta questão, que ela vem trazer o D14, que é uma questão de inferência. Nesse texto, pela atitude do Alexandre para com o filósofo, compreende-se que A. Alexandre não considerou que o filósofo fosse seu amigo. B. Alexandre aprovou as instruções do filósofo. C. Os dois formaram uma bela amizade. D. O filósofo pediu demissão e não trabalhou mais para o rei. A, B, C ou D? E aí, o que você marcou? O que a gente pode perceber? Olha a pergunta, nesse texto. Pela atitude de Alexandre para com o filósofo, a forma como o Alexandre agiu com o filósofo, foi o que ele fez. Ele demitiu o filósofo, não foi, gente? Mas por que ele demitiu? Por que ele demitiu? No finalzinho do texto tem. A gente acabou de ver uma questão relacionada a isso. Através das frases que ele expôs ali, ele demitiu o filósofo porque ele acreditou que o filósofo não fosse amigo dele, não fosse seu amigo. Não é isso que tem dizendo lá? Então, ó, pelo texto, a atitude do Alexandre faz a gente compreender que Alexandre ele não considerou que o filósofo fosse seu amigo. Então, a alternativa correta na quinta questão é a alternativa A. Tá certo? Vamos recapitular as questões corretas aí da nossa atividade? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui do ladinho. A primeira questão, a alternativa correta é a alternativa C. Segunda, B. Terceira, D de dado. Quarta, C. E a quinta, A. Eu espero que você tenha acertado todas, né? E se você tiver errado alguma, preste atenção na explicação e tire aí suas dúvidas, corrija, tá bom? Se for necessário, você volta no vídeo, ou se não ficou tão claro, você ainda precisa tirar mais alguma dúvida, você pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar disponível para tirar a sua dúvida, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso último vídeo da semana, né, da nossa turminha. Eu espero que tenha sido uma semana muito produtiva. De antemão, eu quero agradecer aqui a todos os pais. Eu sei que tem sido difícil, é uma novidade para mim e para vocês, né? Tá sendo difícil para mim também me adaptar a essa nova rotina que não é mais assim só o horário da sala de aula, é praticamente 24 horas, recebendo muitas mensagens, e isso é bom, isso é positivo, isso mostra que vocês estão participando, vocês estão abraçando essa causa junto com a gente, não está assim deixando a gente sozinho nessa, né? Então assim, diante das circunstâncias, está sendo necessário a gente trabalhar dessa forma, e eu agradeço muito a parceria de vocês. Graças a Deus a minha turma assim, tem pais, mães excelentes que acompanham mesmo a aprendizagem de seus filhos, e isso me deixa assim muito, muito agradecida mesmo, que eu vejo que está funcionando, está dando certo. Então, para funcionar, é preciso funcionar do lado de cá e do lado de vocês, né? Então, assim, eu agradeço demais a participação, o empenho de vocês, de tirarem sempre um tempinho, um horário para o estudo dos filhos de vocês. Assim, vocês estão sendo peça-chave fundamental para esse trabalho, e que a gente possa continuar dessa maneira, dessa forma, até quando for necessário,
eu conto com a ajuda de vocês, tá certo? Desejo a todos um excelente fim de semana e na segunda-feira a gente retorna com as nossas videoaulas, certo?